Quando nós olhamos para a epístola de Paulo aos Efésios, nós percebemos que ela tem apenas 6 capítulos, mas é uma epístola extremamente rica, muitos ensinos para as nossas vidas, e os 3 primeiros capítulos a gente encontra uma parte doutrinária, e o capítulo 4, 5 e 6, uma parte muito prática. Em linhas gerais, eu posso dizer que a primeira parte, Paulo está inspirado pelo Espírito Santo, contando para nós o que foi que Deus fez por nós. E nós recebemos esta informação como doutrina para a nossa vida, entendendo o plano maravilhoso de Deus, o amor dele para conosco, a graça dele entregue a nós. Capítulos 1, 2 e 3. Quando olhamos para a segunda parte, capítulo 4, 5 e 6, nós encontramos então o apóstolo Paulo nos instruindo pelo Espírito Santo o que é que nós devemos fazer, qual é a nossa resposta em relação a tudo que Deus já fez e tem feito por nós. O que Deus espera de cada um de nós? E aí nós vamos encontrar nos capítulos 4, 5 e 6. Se na primeira parte nós encontramos a palavra de Deus dizendo que Ele nos salvou, que Ele providenciou um plano maravilhoso para nos resgatar das trevas para a luz, agora na segunda parte nos diz: e agora? Uma vez que vocês estão salvos, uma vez que Deus providenciou um plano maravilhoso e a graça dele te alcançou, e você ouviu o recado de Deus, e agora, como vai ser a sua vida de agora em diante? E aí as informações, a palavra de Deus traz para nós aplicações práticas de uma forma maravilhosa. Vai nos dizer como é que o marido deve tratar a esposa ao marido, como os pais devem criar os filhos, como os filhos devem honrar os pais, como deve ser a relação entre o servo, o funcionário e o patrão o funcionário. E a palavra de Deus nos traz algo muito prático aqui no livro de Efésios, mostrando que nós precisamos viver em santidade diante do Senhor e nos revestirmos dia a dia da armadura de Deus, porque sem essa armadura nós não vamos conseguir enfrentar as ciladas do diabo. Muito bem, como nós estamos na primeira parte, aquilo que Deus fez por nós, no domingo passado nós vimos a obra do Pai, em que desde os tempos eternos, Ele então nos escolheu em Cristo Jesus. E nós vimos os versículos 1 e 2 que Paulo escreve para a igreja de Éfeso, e ali a gente já tem uma ponta muito clara da nossa missão, daquilo que Deus requer de nós, quando Paulo diz que está escrevendo para os santos e fiéis em Éfeso, mostrando que os seguidores do Senhor Jesus, eles são santificados por Cristo, justificados pelo Senhor, mas devem também ser fiéis ao Senhor, devem viver em fidelidade. E aí, Paulo então, versículos 3, 4 e 5, ele exalta o nome do Senhor, dizendo que Deus seja bendito por tanto que Ele fez por nós, por nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. E nós vemos aí que não é uma ou mais outra bênção, mas toda sorte de bênçãos, e aí engloba qualquer tipo de benefício que você possa imaginar. Tudo vem dos céus para nós. Os nossos batimentos cardíacos, o piscar dos nossos olhos e as coisas mínimas que acontecem dentro de nós ou extra nós, estão sob o controle, o cuidado, a direção e a bênção de Deus. E aí a Bíblia nos chama também a olharmos para as bênçãos celestiais, e ele diz que na glória do Senhor, Deus então tem nos concedido, versículo 3, toda sorte de bênção espiritual, e Ele então leva a nossa atenção
para a questão da salvação, para a questão da fé, para a questão do consolo das nossas vidas, para a questão da alegria que o cristão deve ter no dia a dia. Coisas espirituais que você não pode comprar e não vai achar para comprar em lugar nenhum, mas que vem diretamente do trono de Deus para nós. E diz a palavra de Deus que Deus nos trouxe as bênçãos espirituais através de Cristo Jesus, e a maior bênção que alguém possa ter é a salvação. E por isso o versículo 4 nos diz que Deus nos escolheu em Cristo Jesus, nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. E Ele nos chama para vivermos uma vida reta. Ele resolve formar para si um povo que testemunhasse o seu nome, um povo diferente sobre a face da terra. Por isso que ele diz, santos e irrepreensíveis. E versículo 5 diz que ele nos predestinou em amor. Algumas pessoas acham que a predestinação fosse de alguma forma injustiça da parte de Deus, mas não é absolutamente injustiça, porque Deus faz o que Ele quer com o que é dele, como você também faz com as coisas que você acha que são suas, e na verdade são nossas só porque Deus nos deu para administrar, mas tudo pertence ao Senhor. Imagine algo que Deus criou, Ele formou, e Deus, como Senhor de todas as coisas, Ele faz o que Ele quer com a sua criação. E diz a palavra de Deus que Deus nos predestinou em amor. Nenhum de nós merecíamos e nenhum de nós merece ser salvo, porque todos caíram na condenação do inferno, no pecado, através de Adão e Eva. E é outra pergunta que as pessoas dizem: o que é que eu tenho com o pecado de Adão e Eva? Você tem a semente do pecado no seu coração. E eu posso, se você encontrar com alguém que está discutindo sobre o pecado de Adão e Eva, que ele não vai pagar por isso, você pode dizer: você está correto, realmente você não vai pagar pelo pecado de Adão e Eva. Vamos esquecer Adão e Eva e vamos conversar só nós dois. E aí você pergunte à pessoa: você já pecou algum dia? Você peca? Você já transgrediu alguns dos mandamentos do Senhor? Porque o salário do pecado é a morte. Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Se existe pecado, é necessário que haja remissão. E a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém vai pagar. E aí fica muito claro os dois caminhos. Ou recebemos a Cristo Jesus como a graça de Deus para nós, como nosso representante junto ao Pai, e reconhecemos que aquele sangue ali na cruz derramado, ele é capaz de nos remir, de perdoar de fato os nossos pecados, de nos salvar, e ele se torna o nosso representante. Ou então desprezamos a graça de Deus e vamos tentar seguir pelo nosso caminho, e com pecados, ninguém entra nos céus. Só entra no céu quem for lavado e remido no sangue de Cristo. E não há possibilidade nenhuma de você, eu ou qualquer outra pessoa remir os nossos próprios pecados, que mesmo que alguém morresse por outro, seria o sangue de um pecador. Seria o sangue de um pecador. A grande diferença é que aquele homem na cruz é Deus, 100% homem, mas 100% Deus. O Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele manda o seu Filho para vir a este mundo. E tamanho esse amor, como nós já cantamos aqui, que Deus vem, Ele se esvazia, segundo nós lemos em Filipenses capítulo 2, de 8 em diante, Ele esvaziou-se a si mesmo. E Ele toma a figura humana, Ele vem em forma humana, e Ele vive neste mundo mau, perverso, e passa por todas as coisas, inclusive foi tentado e nunca pecou. O sangue de um inocente vai à cruz, pagando os nossos pecados. Mas a história não termina ali. Como nós cantamos, Ele
ressuscitou. Ele foi até o máximo da sua humilhação quando ele morre e é sepultado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E essa é a grande vitória, essa é a grande notícia para mim e para você na noite de hoje. A obra de Jesus Cristo por nós, diz a palavra de Deus, versículo 6 que nós lemos, e lemos hoje aqui, que Deus faz tudo isso e fez para louvor da glória de sua graça. Ele não faz isso para a nossa glória, é para a glória dele, assim como nós vemos no versículo 12, que é para louvor da sua glória. Louvor da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amado com letra maiúscula. Amado Jesus Cristo. Ele, Deus, nos concedeu graça em Jesus. O que é graça? De forma mais simples, graça é um favor imerecido, aquilo que nós não merecemos. Mas o que é graça de Deus? Graça de Deus, a gente entende por graça, teologicamente, nós temos duas vertentes, a graça comum e a especial. Graça é tudo aquilo que Deus nos concede. O que Deus nos dá, tudo que Ele dá é graça, porque nós não merecemos nada, nós somos pecadores, não fizemos nada por merecer, nem vamos fazer, nunca teremos nada o que alegar diante de Deus, e nem podemos acusar Deus de injustiça na eleição, porque nenhum de nós merece nada. Então, é graça dele o fato dele nos escolher e nos salvar, é graça dele entregar Jesus por nós, é graça dele formar um povo para si. Essa graça a gente chama de graça especial, porque nem todos vão para o céu. É uma grande realidade. Nós fizemos dois sermões aqui sobre o inferno, né? Está sendo lançado em 4 partes aí na internet, sobre o inferno existe. Agora, a outra graça, essa é a graça especial, a salvação. A outra parte é a graça comum. A graça comum é para todos, não somente para os salvos, não somente para quem vai para o céu. A graça comum vai para todos os homens. Exemplo, quando Deus manda a chuva, Ele manda a chuva, como diz a palavra de Deus, sobre bons e maus, sobre todos os homens, sobre todas as pessoas. A chuva cai no seu quintal, no quintal do vizinho, no quintal do outro, no quintal assim por diante. A inteligência, Deus dá a todos os homens. Alguns dá muita capacidade, a outros são capacidades as mais diversas. Os dons, os talentos. Quantos músicos, quantos intelectuais, quantos homens de uma cultura invejável no nosso mundo, escritores, artistas de toda espécie. De onde vem tanta capacidade? Esportistas? De Deus. De Deus. Se Deus deu o dom para o camarada ganhar muito dinheiro no futebol, porque ele faz o futebol arte, ele só faz todos aqueles dribles, ele só faz todo aquele gingado, ele só tem todas as habilidades que ele tem, e a saúde que ele tem, e a força que ele tem no pé para chutar, por causa da graça de Deus. Ah, mas ele exercita. Sim, mas se eu exercitar, eu não vou ser um Ronaldinho. Não é? Existem algumas habilidades específicas, e você sabe que Deus já te deu muitas habilidades e tem dado. Deus dá a todas as pessoas oportunidades as mais diversas. Essa é a graça comum. A graça especial é a salvação. Mas tudo Deus fez e faz pensando na sua glória. E Ele nos deu gratuitamente no amado, de graça. E aí a gente vai pensar, que graça? Quais são as manifestações da graça de Deus através de Jesus Cristo? Vamos ver nos próximos versos. Já que Ele nos deu gratuitamente, de graça,
no amado em Cristo Jesus. O que foi que Deus nos deu em Cristo Jesus? Essa é a pergunta. O verso 8, aliás, o verso 7 vai dizer: a primeira graça é a redenção, no qual, em Cristo Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue. Nós temos a redenção, que é a salvação, que é a remissão da condenação eterna. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas para a luz, de um lamaçal de lodo, de lama, e colocou os nossos pés sobre a rocha. Quando nós somos salvos para sempre. É muito importante nós termos a certeza plena de que em Cristo Jesus nós temos de fato a redenção, a salvação. A salvação, ela não vai sendo ganha ou ganhada ou conquistada pouco a pouco. Eu já encontrei gente dizendo assim: eu estou lutando para conseguir a salvação, eu estou lutando, um dia a gente chega lá. Não, Cristo já fez o que deveria ser feito. Ele já foi à cruz do Calvário, a obra foi feita. E quando nós lemos aqui esse texto, que é o maior parágrafo da Bíblia, começa aí no verso 3 e vai até o 14, um parágrafo só, aqui está dizendo do que aconteceu no passado. O que foi que aconteceu lá no passado? Qual foi a obra de Deus? A obra de Deus é essa. Ele manda Jesus Cristo, que morre na cruz para nos salvar, e a salvação, ela é recebida de uma só vez, completamente. Por isso que não existe assim, meio salvo, ou é perdido. Não tem mais ou menos, né? Não tem em cima do muro. A Bíblia não diz que tem um muro de Berlim entre o céu e o inferno, não diz isso. Não diz que há a possibilidade de saltar muro, saltar cerca, seja o que for. Não existe isso. A Bíblia diz que há um grande abismo, de modo que quem está de um lado não pode passar para o outro. Quem está de um lado não pode passar para o outro. Então vejam bem, a redenção, ela é recebida por nós de uma só vez, mas ela foi conquistada por Cristo de uma única vez. O escritor aos Hebreus diz que o Cordeiro de Deus morreu uma única vez por nós. E aí nós não precisamos continuar como o povo antigamente, lá no Antigo Testamento, faziam sacrifícios imolando cordeiros, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, o cordeirinho tinha que ser morto. Agora o Cordeiro de Deus morreu uma vez por todas. Segunda bênção aí é a remissão dos pecados, está também no verso 7. A remissão dos pecados, ele está ligado à redenção. É uma consequência. Uma vez que eu estou salvo, Deus vai perdoar os meus pecados, mas desde que eu me arrependa. Eu estou salvo, então Jesus recebe o meu clamor, perdoa o meu pecado. Será que se eu confessar o meu pecado sinceramente a Deus, Ele vai perdoar? Qualquer que seja o tamanho do meu pecado? Ou a Bíblia diz que, dependendo do pecado, Ele vai pensar se perdoa, Ele vai arquivar, Ele vai... Não, irmãos, diz que nós ganhamos, nós recebemos a redenção e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Não de um pecado, mas de todos os pecados. Diz a palavra de Deus que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não só perdoa, mas Ele purifica a nossa mente, a nossa consciência. Hebreus 9, versículo 27, Ele purifica a nossa mente de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Remissão de pecados, eu posso dizer que é a segunda manifestação clara que o texto nos mostra da graça de Deus em Cristo Jesus. Versículo 8, diz que Deus derramou
abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Essa graça, ela é abundante sobre qualquer tipo de pecado, como também nos diz a Escritura, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não apenas sobre os nossos pecados, mas ele traz uma abundância de esclarecimento na nossa mente. Diz aqui que ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Toda sabedoria e prudência foi entregue a mim e a você. Versículo 9, a gente vai encontrar aqui, quando ele nos desvenda o mistério da sua vontade. Então ele nos trouxe a redenção, a remissão dos pecados, e ele nos traz esclarecimento para a nossa mente, para o nosso coração. Ele nos revela, como nós oramos hoje, no início do culto. Que Deus desvende, que Deus revele, que Deus mostre a sua vontade. O salmista, no Salmo 119, ele diz assim: abre os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Abre os meus olhos, tira as escamas, tira a cegueira do meu coração. Quando eu ler a tua palavra, me ajude a entender, me ajude a crer que essa palavra é tua para o meu coração, mas a saber o que é que o Senhor quer para mim. Quando eu estudar a tua palavra, quando eu te buscar, quando eu ouvir a tua voz, deixa claro para mim, Deus, deixa claro que o Senhor está comigo e que o Senhor, de fato, me chama para andar com o Senhor, e que eu sou salvo em Cristo Jesus. Quantas pessoas ainda estão numa dificuldade enorme, pensando: será que eu fui eleito ou não fui? Essa não é a pergunta que você deve fazer. A pergunta que você deve fazer é: estou sendo fiel a Deus ou não? Existe um livrinho chamado Fidelidade a Deus, ao Senhor, né? Fidelidade ao Senhor ou 666. Você quer saber se você é eleito? Olhe para o seu compromisso com o Senhor. Olhe para o seu compromisso. Olhe para a maneira como você tem lidado com Deus. Olhe para a intensidade, o valor, a qualidade do temor a Deus que está no seu coração. Você é aquele que tem Deus somente da boca para fora, ou você ama a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o seu pecado? Deus, então, ele traz sobre a nossa mente um esclarecimento. Diz aí a Escritura que ele nos desvenda, versículo 9, o mistério da sua vontade. Ele tirou a venda, ele tirou o pano, ele descobriu, ele nos mostrou a sua graça, claramente em Cristo Jesus. Na cruz de Cristo nós vemos a graça de Deus estampada, a graça especial de Deus, nos convidando: vinde a mim os cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, a graça foi desvendada, o mistério que estava oculto, a salvação chegando para os gentios como eu e você, não é só para Israel. Agora nós gentios recebemos o desvendamento da graça, as portas da graça foram abertas, e Deus nos trouxe a possibilidade de, com toda sabedoria, abundante sabedoria, segundo a palavra do Senhor, ele nos desvenda o mistério da sua vontade, e ele faz isso segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Beneplácito é a sua boa vontade, a boa vontade dele. Ele faz de livre e espontânea vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, segundo o beneplácito que ele mesmo propusera em Cristo Jesus, e ele não poderia dar algo melhor para mostrar o seu grande amor do que o seu próprio filho. Quem é mãe e pai sabe o que eu estou dizendo.
Qual é a ligação que nós temos com os nossos filhos? Jesus entregou o seu único filho, sendo ele um com o filho. É muito mais sério, é muito mais intrínseco do que a relação humana que nós temos entre pai e filho. A Trindade se envolveu com a minha salvação, com a sua salvação. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai nos elege, Cristo Jesus vem e executa a obra, e o Espírito Santo sela, confirma. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Ainda vemos, no versículo 10, que Deus faz convergir em Cristo, na plenitude dos tempos, todas as coisas se voltam para Jesus e convergem em Cristo. Tanto as do céu quanto as da terra. Um dia todo olho o verá, porque Cristo voltará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Homens e anjos, todos os que passaram sobre a face da terra, todos irão reconhecer, mesmo aqueles que vão para o inferno, vão reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, que o Cordeiro foi morto, como manifestação clara da graça de Deus. Infelizmente, muitos dirão Senhor, Senhor, mas não haverá mais tempo. Irmãos, é glorioso pensarmos, olhando para o livro de Apocalipse, que na multidão dos salvos nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que há ali reunidos pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Louvado seja o nome do Senhor. Toda tribo, todo povo, toda língua, toda nação. Deus é muito maior do que Igreja Presbiteriana do Cerrado. Deus é muito maior do que denominação presbiteriana. Deus é infinitamente maior do que o Brasil, do que América Latina, seja lá o que for. Irmãos, Deus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 11, ele termina aqui, dizendo que nós fomos feitos herança para Cristo. Só que aqui a gente tem nós temos duas espécies aqui para a gente pensar nessa herança. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito de Deus, etc. Nós fomos feitos herança de Cristo. Ele vai receber eu e você e a igreja dele como herança. Deus falou para Jesus: eu estou te enviando e você vai morrer na cruz pelos eleitos, pelos salvos, pelo meu povo, e esse povo que é a minha igreja será a sua noiva. Jesus disse: nenhum deles se perderá, a não ser o filho da perdição, como já estava marcado. Jesus morreu por todos aqueles que foram de antemão escolhidos antes da fundação do mundo, e nenhum deles se perderá. Pessoas de toda tribo, língua, raça, nação, que forma o grande Israel de Deus, o que a gente chama da igreja invisível. Não é a igreja visível. Tem muita gente que não está dentro da igreja e está salvo. E não estou aqui fazendo apologia aos desigrejados. Mas eu estou deixando claro que vir à igreja não garante que você está salvo. Tomar Santa Ceia, ser membro da igreja, etc., não garante a salvação. O que garante é um coração rendido ao Senhor. E aí, diz a palavra de Deus, que nós somos a noiva do Senhor, nós somos a noiva. E Ele virá dos céus receber a sua noiva, receber a sua igreja, receber os salvos.
e as bodas do Cordeiro serão maravilhosas. O outro lado da herança é que nós somos a herança de Cristo e nós vamos receber a herança do Pai através de Cristo. Por quê? Porque nós fomos adotados por Ele. Jesus é o único filho do Pai, o Filho unigênito, e nós não somos filhos? Somos filhos. Diz João, capítulo 1, versículo 10, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1, versículo 12. Todos os que creram e recebem a Deus como seu Senhor e Salvador, são feitos filhos de Deus, agora recebem o título, recebem não só a nomenclatura, mas recebem de fato o poder de serem novas criaturas. Então nós somos feitos herança porque nós somos a herança de Cristo, que Cristo virá nos receber, e nós herdaremos o céu porque somos adotados pelo Pai. E Ele tem o seu único filho, mas Ele adotou a igreja dele, né? E aí por isso que Jesus disse: quem que é meu pai, minha mãe? A mãe dele estava chamando lá fora, lembra? Ele falou assim: meu pai e minha mãe são aqueles que estão comigo, são os meus irmãos, lembram? São os que estão aqui, os que me obedecem. Muito bem, e aí nós concluímos a parte do filho. Deus fez isso conforme o conselho da sua vontade. Novamente o verso 12 diz: para louvor da sua glória, os que de antemão esperamos em Cristo. Ponto e vírgula. Agora vem a obra do Espírito, versículo 13 e 14. E aí então o Espírito Santo, depois de ouvistes a palavra, versículo 13, o evangelho da salvação, tendo crido, já recebemos, nós fomos não apenas escolhidos por Deus Pai, mas fomos confirmados, chamados por Cristo Jesus, que fez a obra por nós, e agora nós temos a confirmação, o selo do Espírito Santo da promessa. Os que creem, os que recebem a Cristo Jesus, têm o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: se é que tendes o Espírito, tem um versículo que diz isso, dizendo assim: se é que você é salvo. E em outro texto diz assim: aquele que não tem o Espírito do Senhor não é dele. Se você é crente, você tem o Espírito Santo de Deus. Mas como é que eu vou saber que eu tenho ou não? O Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o instruidor. O Espírito Santo, ele abre uma luzinha quando você peca, e você fala assim: nossa, eu fiz uma coisa. A Bíblia diz assim, lá em Isaías, o profeta diz: quando ouvirdes atrás de você, se te desviares para a esquerda ou para a direita, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. O texto é claro. Você tem ouvido Deus mostrando o caminho a você? É o Espírito Santo de Deus. Você tem sido chamado a uma vida de santidade? É o Espírito Santo de Deus. De vez em quando você é puxado a orelha por Deus? É o Espírito Santo de Deus. De vez em quando você tem uma alegria que você não sabe de onde. Como quando a gente cantava aqui, eu disse: Deus, mas que coisa boa. É o Espírito Santo de Deus, porque nós não somos bons por nós mesmos. A equipe, ninguém. É o Espírito Santo do Senhor, que fez duas coisas. Versículo 13, nos selou, o Espírito Santo da promessa nos selou, ele carimbou, ele chancelou, ele deixou marcado no nosso coração que nós somos salvos. E versículo 14 diz que ele é o penhor da nossa herança, para que você não tenha dúvida nenhuma da sua salvação. Deus entregou o seu Filho na cruz, que morreu e ressuscitou e cumpriu toda a obra, inclusive ressuscitou para sendo as primícias dos que dormem. Como ele ressuscitou, ele também ressuscitará a sua igreja. Mas para que você não tenha dúvida, você está selado com o Espírito Santo.
E esse Espírito Santo, ele foi deixado por Deus como penhor. Ele não só selou você como uma marcação, mas ele mora no seu coração, ele mora na sua vida. E é impossível, depois de receber a Cristo como Senhor, você tirar o Espírito Santo da vida, falar: eu não quero mais, não tem jeito. Graças a Deus que não tem jeito, que salvação não se perde. Não tem jeito. A Bíblia está dizendo que Ele é o penhor da nossa herança. Deus deixou o Espírito Santo dentro de nós como garantia. Uma garantia de que Ele vem buscar os que estão lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Lembram quando, lá no Egito, no último dia em que o povo esteve escravo de Faraó, e diz a palavra de Deus que o anjo da morte passou e dizimou todos os primogênitos. Lembram disso? Mas todos os primogênitos dos egípcios, porque a casa do seu povo já tinha sido indicado pelo próprio Deus que deveriam matar o cordeiro e passar o sangue nas vergas das portas, e diz a palavra de Deus que toda casa que tinha o sangue nas ombreiras das portas, o anjo passou por cima. É o passache, é a Páscoa, passar por cima. Louvado seja o nome do Senhor, porque uma vez marcados pela graça, sendo a habitação do Espírito Santo de Deus para a glória do Senhor, nós fomos feitos propriedade, como diz aí o verso 14, até ao resgate da sua propriedade. O Espírito Santo é o penhor de que você vai para o céu, que você é herdeiro dos céus. Como é que você pode ter certeza disso? Porque o Espírito Santo é a garantia e ele está na minha vida. Isso vai ficar até o resgate da sua propriedade, até que Cristo volte para nos levar. Vamos encerrar. Uma vez que você hoje entendeu, ouviu o que Deus fez por você no passado, o que Ele fez por você e por mim nos últimos dias, na vinda de Cristo, há pouco mais de 2000 anos atrás, quando Ele desvenda o mistério, quando Ele cumpre a promessa de que o Messias viria, já cumpriu. Ele veio, morreu e fez tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Ele iluminou a nossa mente, Ele nos trouxe esclarecimento, Ele nos trouxe perdão, Ele nos deu acesso ao Pai, Ele dá a garantia da nossa salvação, Ele nos une com Ele, e Ele nos faz herança dEle, como noiva dEle, e ainda nos dá a chance de sermos adotados e irmos para o céu, recebendo os céus como herança. A obra do Filho, a obra do Espírito, que sela e vem habitar no nosso coração como penhor. O que eu e você vamos fazer diante dessa palavra? A palavra não pode ficar na teoria, ela deve se tornar prática em nossas vidas. Quando você recebe o presente de alguém, o que é que você diz? O mínimo que você deve dizer é: muito obrigado. É o mínimo. Eu gosto daquela historinha da laranja, já passou muito tempo aqui, mas é sempre gostoso, né? A mãe com a criança na feira, e o vendedor de laranjas dá uma laranja para a criança, e ela fica toda feliz, e a mãe diz: o que que fala? O que que você fala, menino? Vamos. Aí ele diz: descasca. Então, às vezes, Deus já fez por você, você já entendeu isso, mas você ainda quer mais. O que que você quer mais? O que que você espera mais? A morte, a vinda de Cristo. No último dia não adianta você dizer: Senhor, Senhor, tem que dizer hoje, agora. A posição que nós tomamos com Cristo é enquanto estamos vivos. Eu espero que Deus nos faça movidos diante dEle de uma gratidão plena,
a ponto de entregar o nosso coração e vida diante dele. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Diz o salmista. O que eu vou dar ao Senhor? Eu vou dar a ele um coração compungido e contrito. Entregue ao Senhor a sua vida. E se você já entregou a sua vida a Cristo, santifique-se ao Senhor. Agradeça a Deus por tão grande salvação. Não se sinta orgulhoso por você ser salvo e tantas pessoas estão perdidas por aí. Mas louve a Deus pela sua salvação e viva como um verdadeiro filho de Deus. Honre essa camisa chamada graça que Ele te deu, a vestidura branca. Honre isso, nome de cristão. Terceiro lugar, espalhe essa mensagem para muitas pessoas que estão indo para o inferno sem conhecer a graça de Deus. Espalhe essa mensagem e que Deus nos abençoe.